Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos buscando essa nossa espiritualidade. Então nós te convidamos a fazermos a nossa prece nesse momento. Deus de amor e bondade, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que a Tua luz se estenda sobre cada lar, levando paz, saúde, esperança e equilíbrio. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre amor, né? Falar sobre amor parece que não há necessidade, que a gente sabe tudo sobre o amor, mas, na verdade, nós estamos precisando e muito dessa palavrinha tão pequena, mas que é a mola do universo, é que move tudo que existe na vida de um modo geral. O amor, gente, é, na verdade, a base de toda a constituição de todos os seres humanos e de todo o universo. O amor é uma coisa tão poderosa, é tão importante na nossa vida, que Jesus resume todos os seus mandamentos num único mandamento. E ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ou como eu vos amo. Então, Jesus simboliza para nós o amor máximo, naquela capacidade de dar sua vida por nós, viver por nós, né? E nos alimentar do seu amor. Isso é importante. Então, todo o Evangelho do Cristo resume nessa palavra. Por isso esse tema de hoje é muito importante. Porque eu sinto que nós vivemos a era em que a falta de amor é o nosso maior problema. A gente percebe que o ser humano, de um modo geral, nós, de um modo geral, desistimos de amar. Seja por decepções amorosas, seja por vários fatores, nós desistimos de amar. Antigamente a gente via aquelas músicas românticas que falavam muito de amor e tal, e a gente não vê mais isso. A gente vê muito o estímulo à sensualidade, o estímulo à materialidade, e o ser humano ele está ficando, ele está se esvaziando nesse sentido. E talvez seja isso a causa, né, da depressão, a doença do século, né, da síndrome do pânico e das doenças mentais que cada vez aumentam mais. Porque, na verdade, o ser humano ele sente solidão, ele sente que ele está sozinho, ele sente que ele está abandonado, ele sente que ninguém o ama, ele sente que o mundo parece que não preenche as suas necessidades e ele sente um vazio imenso. E nós temos estudado muito nos últimos anos sobre esse tema. E um livro que nós estamos lendo, que chama Amorosidade, do médium Vanderlei, ele trabalha muito essa questão do autoabandono, porque na verdade essa falta de amor é porque nós nos abandonamos. O maior e fundamental amor que nós necessitamos ter chama autoamor. É o amor que você sente por você mesmo, né? E você tem que aprender a se amar como você é, né? Talvez você não tenha conseguido perder os seus 10 quilos a mais que você gostaria, você não tem o cabelo que você gostaria, você não tem a pele que você gostaria, os dentes que você gostaria. Mas você tem que entender que tudo isso são cascas, e a essência nossa, não é? Que é a nossa alma, que é como se fosse uma pérola dentro de uma ostra. A ostra é o nosso corpo, é rústica, é feia, mas a alma é uma essência. A partir do momento que nós aprendemos a nos auto-amar, essa sensação de autoabandono desaparece. Porque, na verdade, essa sensação de abandono que nós temos, ela está relacionada com o abandono nosso em relação a nós mesmos. Principalmente o abandono do nosso templo sagrado, que é o nosso eu interior, que é a nossa espiritualidade. Então nós estamos muito alimentando o eu animal, a parte animal, porque nós estamos encarnados e temos um corpo animal. Então nós temos essa dicotomia
por um lado, uma força muito poderosa nos puxa para cima e uma força poderosa nos puxa para baixo. Então nós vivemos nessa sensação, né, de que estamos angustiados e no meio de uma pressão gigantesca, sendo que, na verdade, essa força que nos arrasta para a animalidade, ela prepondera, ela prevalece e nos arrasta, né, para a animalidade. Isso nos traz a sensação de abandono, a sensação de tristeza, de vazio, a sensação de que ninguém nos ama. Porque se nós não nos amamos como nós somos, nós não vamos conseguir que os outros nos amem, porque nós vamos irradiar uma energia negativa, uma energia que vai atrair pessoas tão vazias quanto nós. E muitas vezes o que a gente acha é que se a gente encontrar uma pessoa que nos ame intensamente, essa falta desse amor vai ser superada, mas não vai, porque o alto amor é o que nos alimenta a vida. Quando a gente ama, a gente não precisa ser amado, e é isso que a gente tem que entender. E é por isso que a gente continua dentro desse contexto de busca constante nos relacionamentos frustrados, porque na verdade nós buscamos no outro o que o outro não pode nos dar, porque o que nós precisamos está dentro de nós. É como se você buscasse um tesouro fora enquanto ele está dentro. Então nós precisamos desenvolver essa capacidade de nos amar, de nos aceitar como nós somos, com as nossas imperfeições, óbvio, não acomodando, mas respeitando os nossos limites, né? Nos conhecendo melhor, parando um pouco de olhar para fora e olhando para dentro. Nós estamos vivendo a era da introspecção. As pessoas que não estão conseguindo se enxergar e estão muito fixadas no mundo lá fora, elas estão tristes e vazias. Essa é a grande verdade. Mas existem muitas pessoas que já descobriram que elas precisam olhar para dentro. Porque quando elas olham para dentro, elas vão começar a buscar esse templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado, Alta de Souza fala. Então esse templo nosso, interno, ele está abandonado por nós. E ele abandonado vai implicar na falta de amor para conosco mesmo. Ou seja, o alto amor, a capacidade de nos amar. Porque observa que a frase, né, é a colocação do Evangelho quando diz amar a Deus sobre todas as coisas. Não, deixa eu só relembrar a passagem do Evangelho para a gente não ficar citando sem lembrar. Na época, um doutor da lei, Nicodemos, chegou para Jesus e mestre, o que é necessário para obter o reino de Deus? Que é ser feliz, né? Em outras palavras. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, gente, observa a colocação. Aqui, eu não sei se você prestar atenção, mas nós temos 3 mandamentos, todos relacionados com amor. O primeiro é amar a Deus, né? É esse sentimento de gratidão, esse ser que é o alimento das nossas vidas, né? Deus está para nós como a água para o peixe. E a gente ignora tudo isso. Então, o primeiro mandamento é esse. E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que nos amar para amar o próximo. Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. E nem o próximo vai conseguir te amar, porque você não irradia essa energia. Então, Jesus resume que esse é o resumo, né, de tudo que existe. É o amor, né? Então, desenvolver essa capacidade é muito importante. Então, existem hoje muitas técnicas de meditação para você parar um pouco, desacelerar, né? E olhar para dentro de você. Porque Sócrates coloca também, né, algo que é maravilhoso e que nós precisamos muito. Ele diz, conheça-te a ti mesmo. Então, a gente sabe tudo sobre o mundo externo.
Aonde fica o rio Mississippi, onde fica o rio Amazonas, aonde fica o Canadá, qual o clima do Canadá, qual a população da terra, qual não sei o quê, não sei o quê. A gente sabe muito do mundo externo, mas e de nós mesmos? O que nós sabemos? Quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Por que que eu sou assim? Por que que eu não me amo como eu gostaria de me amar, né? Por que que eu não me aceito como eu sou? Então, por que que eu tenho dificuldade de lidar nos relacionamentos, né? Então a gente acusa o outro. É porque fulano é chato, porque ciclano é feio, porque não sei o quê. Mas o problema não está no outro, o problema está em nós. Enquanto a gente não olha para dentro, a gente vai começar a acusar fora, a gente vai começar a culpar o lado de fora pelo que está dentro, né? Então você fala, Márcio, mas como que eu consigo desenvolver esse auto-amor? Primeira coisa é a gente começar a nos olhar com mais respeito, com mais carinho, com mais ternura. Isso é muito importante, porque quando a gente nos olha com esse olhar, nós começamos a nos amar e desenvolver por nós esse auto-amor. Então, você, por exemplo, já parou para agradecer suas mãos que você tem? De você pegar nas suas mãos e dizer, minhas mãos, eu te agradeço porque tanta gente não tem uma mão igual eu tenho você. Sabe, você pode não ser a mão mais bonita do mundo, mas você faz tudo para mim, você me lava, você pega meu alimento, você faz carinho. Então, sabe, cada parte de nós é essencial. E a gente não consegue enxergar isso e meio que só vai valorizar a mão quando você, num acidente, perde essa mão. Aí pronto, aí você começa, meu Deus, eu queria ter uma mão e tal. Então, desenvolver esse auto-amor é você olhar para você se enxergar, sabe? Você ser grato a você mesmo por tudo que você tem. Entende? Pelas suas pernas, né? Por tudo, de um modo geral. E agradecer. Você sabe que quando eu vou para a academia, às vezes eu malho meio pesado, eu peço permissão, eu digo, meu corpo me perdoe por eu estar forçando você, mas é que eu preciso que você esteja bem. Então hoje eu vou pegar mais pesado, tá bom? Então eu tenho esse respeito pelo meu corpo, por mim mesmo. Então eu acho que isso é importante. É você se respeitar, você se amar também. E daí entra e algumas outras questões que é muito importante, porque eu sinto que as pessoas desacreditaram no amor, sabe? Às vezes tem um relacionamento, por exemplo, tóxico, onde existe atrito, discussões, brigas, e você está ali, atritando, mas relacionando e pensando, meu Deus, essa vida é uma droga, eu tenho que conviver com essa pessoa, eu tenho que amar ela do jeito que ela é, mesmo ela me desrespeitando, mesmo ela me xingando, mesmo ela me agredindo. Não, gente. Quem se ama não se permite esse tipo de coisa. Você tem que dizer não. Eu não permito que as pessoas me tratem com esse desrespeito, com esse desafeto, com esse desamor. Eu preciso de ser respeitada. Eu respeito e quero ser respeitada. Então você tem que parar para olhar para esse relacionamento. Será que é isso mesmo que você quer? Será que é isso mesmo que Deus quer de nós? Que nós vivamos insatisfeitos, infelizes? Porque é um karma, eu já casei com aquela, eu vou ter que olhar para a cara dela todos os dias, mesmo sentindo mal, continuar com esse relacionamento? Será que isso é legal? Nós temos que repensar tudo isso. E esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento de parar para repensar, de não ir vivendo por viver, de não ir tocando a vida por tocar. Ah, porque a igreja fala que se você se separar, você vai para o inferno e tal. Isso tudo são, vamos dizer assim, padrões que a sociedade criou para que a gente viva com essa mentalidade presa, né? Seres infelizes. Nós precisamos ser felizes. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus é amor. E um pai que ama quer ver seu filho feliz. Ele não quer ver seu filho desgraçado. Então, essa ligação que a gente faz do cristianismo com martírio, com sofrimento, que para você progredir você tem que sofrer, você tem que chorar, você tem que se arrastar. Isso aí é horrível. É a mesma ideia que os antigos tinham de, por exemplo, fazer oferendas a Deus. Eles levavam o filho que mais amava e sacrificava, sangrava, né, no templo para doar o sangue para dizer para Deus que amava. Você acha que Deus quer isso?
no Evangelho fala que Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado. Deus não quer, tá certo, que nós acabemos com os assassinos. Ele quer que a gente acabe com o crime, com a criminalidade. É diferente. Então nós precisamos entender que os nossos relacionamentos têm um objetivo: nos ensinar, nos educar e nos fazer melhores, mais amorosos, mais carinhosos, mais afáveis, respeitando mais. E se nós não estamos adquirindo isso no nosso relacionamento, todo o nosso relacionamento tem que ser repensado. Seja ele marido e mulher, seja ele pai e filho, né? Ou mãe e filho, seja ele vó, neto, seja ele patrão, empregado, seja ele amigo, seja qual for o tipo de relacionamento. Esse tipo de relacionamento que a gente chamaria de tóxico tem que desaparecer, porque senão não tem sentido, não é? Então nós precisamos rever os nossos relacionamentos e voltar a sonhar, voltar a acreditar no amor, porque o amor, gente, está para nós como a água para o peixe, ou como a água para a planta. O peixe sem água morre, a planta sem água morre, e nós sem amor nos tornamos essas pessoas amargas, vazias, tristes. Você olha nos olhos das pessoas e vê que elas estão tristes. E quando você enxerga que existe amor, você vê um brilho diferente, você vê algo diferente nelas. E quando eu falo de amor, eu não estou só falando do amor, a gente confunde amor sexo, né? Amor marido-mulher, não é nada disso. Nós estamos falando do amor mais amplo, né? Por exemplo, o amor, ele, não sei se você já esteve apaixonado alguma vez, né? Mas você perde a fome, você só pensa naquela pessoa o tempo todo, você esquece de tudo, você não está preocupado com nada, você está preocupado com aquilo, então você foca naquele amor, né? Então tem uma mensagem de Emmanuel que fala que a paixão é o amor que incendiou, que incendeia. Nós estamos na época de incêndio, né? Tá o pessoal pondo fogo em tudo, né? Então a paixão é o amor que incendeia. Não é legal, né? O amor, ele tem que ter serenidade, ele não pode ter esse fogo apenas. Esse fogo passa, né? Então o amor é algo mais profundo, né? Emmanuel fala também que o ódio é o amor que enlouqueceu. Olha que interessante. Então, tudo é amor, né? Só que um amor invertido. Então, nós precisamos trabalhar esse amor, nós precisamos buscar para que a gente possa nos alimentar, porque senão é um vazio muito grande. Então, você quando ama, você transcende, você não sente fome, não sente cansaço, entendeu? Então, essa obesidade que a gente percebe na humanidade não é fome de comida, é fome de amor. O que nós precisamos é de amar, nós precisamos acreditar no amor, de novo, né? Agora, não ficar buscando uma pessoa maravilhosa que vai nos fazer feliz, mas nos tornando uma pessoa feliz, que nós vamos encontrar uma pessoa maravilhosa. Porque quando você irradia o amor, você é como aquela flor que exala o perfume. O beija-flor vem naturalmente, você não precisa pagar o beija-flor para ir na flor, ele vai naturalmente. Então, essa carência toda é porque nós não estamos vibrando na frequência do amor. Aí nós não atraímos ninguém, só a solidão e a tristeza, porque o egoísmo nos faz querer alguém que nos ame sem a gente amar. Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. Como você quer receber sem dar? Não existe, essa inversão não existe, né? É plantando que se colhe. Como você quer colher o que você não plantou? Então nós temos que repensar isso, né? Porque quando você é afável, quando você é doce, quando você ajuda o semelhante, você está naturalmente desenvolvendo a sua capacidade de amor. E o amor verdadeiro, gente, ele é um amor mais extenso, ele é coletivo. O amor individual é um amor egoístico, num foco de uma única pessoa. E quando essa pessoa te decepciona, acabou o mundo e para você o amor não tem mais sentido. Nós precisamos amar no sentido mais amplo, não no sentido restrito. Nós precisamos entender que nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos não são aqueles que só nasceram do nosso sangue, são todos. Lembra Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Então nós precisamos desenvolver esse amor universal, esse amor mais amplo.
Não esse amor troca, sabe? Porque a gente vê relação marido e mulher, amor troca. Um amor se ela me dá afeto, eu dou para ela. Se ela não dá, eu também não dou. Então, na verdade, é um comércio afetivo que a gente vive. Não é o amor verdadeiro, né? Você fala, Márcio, mas como eu desenvolvo a minha capacidade de amar? Vamos na fonte. A fonte infinita de amor é Deus. Então, nós temos que buscar. Eu oro todos os dias pedindo a Deus que me ensine a amar. E eu diria que o homem mais poderoso do mundo não é o que tem maior título político, não é o que tem mais dinheiro, não é o que tem mais poder, é o que tem mais amor, porque o amor é a força mais poderosa do universo. Gente, vamos às perguntas agora do nosso tema amor. O que dizer da atitude das preferências de determinadas mães por um filho, né? A gente vê muito isso, e de algumas avós ou avós por determinado neto. Isso é amor verdadeiro? Conceição, a sua pergunta é interessante. O amor, ele tem, vamos assim dizer, não é vários tipos, ele tem vários níveis de intensidade. Então, quando você encontra alguém que vibra na sua mesma frequência, é óbvio que o seu amor vai estar numa frequência superior, porque ela vai de encontro com a sua frequência. E tem seres que têm uma frequência diferente. Então, não necessariamente nós temos que amar todos iguais e na mesma proporção, porque depende muito dessa frequência vibratória do ser, no sentido de afinidade. É a lei divina, a lei de afinidade. Então é natural que a gente ame algumas pessoas mais que outras, porque essas pessoas estão na faixa vibratória, no nível evolutivo mais próximo de nosso. E isso é natural. Mas um dia nós vamos ser capazes de amar todos sem distinção, como Deus nos ama, independente da nossa evolução, maior ou menor. Eu gostaria de saber por que a maioria dos homens e mulheres que são exemplos de amor e benevolência para a humanidade não são casados. Será que o casamento os impede de dar mais amor? A sua pergunta, Margarete, é maravilhosa, né? Porque observa só, na minha visão, essas pessoas, elas já conquistaram o amor familiar, já conseguiram amar, né, suas esposas, seus esposos, seus filhos, e hoje ela amplia essa capacidade de amar para o todo, como eu falei, para o coletivo. Então, tem uma frase que fala assim, quem não é fiel no pouco não será no muito. Então, se você não aprendeu a amar a sua família, como você vai querer amar a humanidade? Então, é necessário que aprendamos a amar, né, para que assim possamos expandir esse amor, né? Então, a família, ela é necessária para desenvolver em nós essa capacidade de amar. Mas o que eu sinto que, ao longo dos milênios, gerou uma espécie de egoísmo familiar, tipo, para o meu filho tudo, para o filho dos outros dane-se. Então, esse amor, ele tornou-se egoístico. Por isso que hoje a gente vê a esfacelação, entre aspas, da família, para que a gente aprenda a amar o todo e não apenas a parte. Eu acredito que nós não precisamos, para vivermos bem e felizes, de ninguém ao nosso lado, porque nós somos deuses e um Deus é completo em sentido de amar. Então, por isso que eu acredito que esses seres como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, e outros grandes homens foram livres. Mas nós temos grandes exemplos de amor também que foram casados, né? Nós temos Pedro, era casado, nós temos Gandhi, que era casado, né? E assim por diante. Mas assim, nós acreditamos que à medida que a gente vai evoluindo, nós não vamos ter mais necessidade de aprisionar esse amor, mas expandir o amor. Por isso Jesus disse, amai-vos uns aos outros, né? E ele não disse que deveria amar só a família, mas amar a humanidade como um todo, né? Sempre escutamos que a gente dá aquilo que se recebe aqui na Terra. E se a pessoa, nessa vida, que não recebe amor, só frustração ou traição, como que essa pessoa ela pode dar amor ao próximo? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Sua pergunta é maravilhosa. Só que não sei se você reparou que ela está invertida. Você diz como uma pessoa pode dar sem receber,
né? Então, é isso que Francisco de Assis diz, é dando que se recebe. Você não tem que querer receber para dar, você tem que dar, porque a maior felicidade consiste em dar, não em receber, sabia disso? Você já reparou que dar presente é muito mais gostoso que receber presente? É assim, o amor também é assim. Então, quando a gente ama, a gente não precisa ser amado. Veja o amor de mãe. A mãe não quer saber se o filho ama, ela ama e isso basta para ela, né? Gente, temos aqui a grata alegria de receber conosco o Lauri, né, que vai estar falando para a gente sobre amor. Eu acho que foi a pessoa bem escolhida pela espiritualidade, porque o Lauri tem um chakras cardíaco enorme e a gente sente isso, né? Então, Lauri, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Vamos falar um pouco sobre esse tema, né, que é tão interessante e tão importante. O que você acha que nós estamos vivendo em relação a esse amor, entre aspas? Como que você vê isso? Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, Márcio. E todos sabem que o Vantuí é uma casa amor, né? É uma casa mãe, né? E eu estava aqui do lado, Márcio, quando você falava, e pensando assim, como eu poderia figurar ou ilustrar tudo aquilo que você já falou? Porque falar de amor é muito difícil, Márcio. Porque além de você falar, você tem que fazer. Sim. E amor é renúncia. Que quem ama liberta, quem ama faz sem querer nada ao troco. Tanto é, né, que Jesus falou, faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Aí eu trouxe, Márcio, na minha cabeça, me lembrei de uma história de Chico Xavier, né, muito interessante sobre renúncia, sobre amor. E na época de Chico, quando ele começou a ficar mais velho, mais doente, começaram a pegar senhas para falar com ele. E era muito disputado, teve até algumas coisas além do normal, desse negócio de senha. E uma mulher que tinha perdido um filho, que amava demais o filho, e a mulher tentou suicídio, a mulher tentou várias terapias, e ela não se consolava na perca do filho. Aí as pessoas falaram, procura Chico, que ele vai te consolar. Aí, como era muito disputada, ela ia semanas, tinha gente que dormia no chão para pegar as senhas, dormia ao relento. Algumas que tinham condições ficavam no hotel, tá. Essa mulher ficou muito tempo, conseguiu a senha número 1 para falar com Chico. E ela estava à espera para falar com Chico, e quando o Chico já ia liberar para começar a ser atendido, ela ouviu uma outra mãe chegando, chorando, desconsolada, e ela falou, o que será que está acontecendo? Aí ela foi pesquisar, a mulher tinha perdido 2 filhos, mas ela estava chorando porque acabaram as senhas, Márcio, não tinha mais condições de falar com o Chico. Aí ela pensou, poxa, eu perdi um filho, eu estou com essa dor tremenda, imagina aquela mãe com 2 filhos, o que eu faço? O que ela fez, Márcio? Ela pegou a senha dela, foi na mãe e falou, toma minha senha. E o marido dela falou, você está doida, você tá precisando desse consolo, e você ficou esperando quanto tempo para falar com o Chico? Aí ela falou assim, eu perdi 1, ela perdeu 2, deixa ela falar. Aí ela deu a senha para a pessoa e foi embora. Ela ficou no hotel à noite, porque no outro dia ela ia embora. Quando foi umas 2, 3 horas da manhã, bate na porta do quarto dela, alguém bate, olha, o Chico Xavier mandou chamá-la. Falou, mas como é que o Chico sabia que eu estava aqui? O Chico sabe de tudo. Aí ele queria que a senhora fosse lá agora, às quase 3 horas da manhã, para falar com ele. Aí ela vestiu, arrumou tudo e foi ao encontro do centro espírita. Chegando lá, estava sozinho, que já estava quase acabando, né? Chico terminava de atender 2, 3 horas da manhã, até 5 horas da manhã, né? Isso que era renúncia. Aí Chico tinha pouca gente, o Chico olhou e falou assim, ô minha irmã, eu vim te falar que Emmanuel estava na fila quando a senhora deu a sua senha para outra mulher, e ele foi ao encontro do teu filho, foi lá que ele era um suicida, achou teu filho,
já tem uma carta aqui escrita para o teu filho, para o teu consolo. E Emmanuel mandou dizer que a partir de hoje ele será tutor diretamente do teu filho, simplesmente para a senhora ter renunciado o teu tempo, a tua senha para outra mãe. Então fique tranquila que a senhora será bem atendida de agora em diante. Então, Márcio, eu acho que eu ilustrei tudo que você falou, né? Renúncia, paciência, tranquilidade, algumas coisinhas mais, nessa parte. Porque para você amar, você tem que renunciar, pessoal. Muitas coisas. E como essa história, a mãe renunciou, só que o Deus Todo-Poderoso sabe de todas as nossas renúncias. E quando a gente renuncia, Ele nos dá muito mais. Então, eu acho que é isso, Márcio. O amor é renúncia. Exatamente. Agora, Lauri falou uma coisa interessante, gente. Quantas pessoas, quantas mães que quando perdem seus filhos, não suportando essa dor, se matam. Quantas mulheres que quando separam de seus maridos, entram em quadro de depressão e até se matam também, não é? E passam a viver, porque na verdade nós não estamos aprendendo a amar, porque a gente acha que o marido é meu, que o filho é meu, e quando você separa vem a dor, vem o sofrimento. Por isso que amor é tido nas músicas como símbolo de sofrimento. Você vê o Djavan, tem uma música que ele fala assim: o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. E aí começa. Então, tem-se essa ideia de que amar faz sofrer, porque nós não sabemos amar. Quando a gente ama, o amor liberta, não escraviza. Nós precisamos rever o conceito de amor, Lauri, na Terra. Nós temos que entender que a gente, para amar alguém, ele não precisa estar do nosso lado. Se o nosso filho está onde ele está, seja aqui ou no plano espiritual, esse amor, ele transcende. E que nós temos que estar preparados para essa separação. E as pessoas não estão. Então eu percebo que existe esse amor apego, esse amor que faz sofrer. Por isso que nós temos tanto trabalhado esse amor que liberta, esse amor que faz com que o outro seja feliz. Por exemplo, você está num relacionamento, não é? Vendo o seu marido infeliz, chateado, triste, e você está ali, porque você está satisfeita, é ele que se exploda. Não é assim. Quem ama quer ver o outro feliz. Se o outro não está feliz, qual o sentido, né, de você estar com aquele ser ao seu lado? Não tem sentido. O amor, ele liberta, ele quer ver o outro feliz. Então eu sinto que muitas mães, por exemplo, sofrem demais porque elas entendem que os filhos são delas. Gente, nossos filhos não são nossos. Eles estão conosco, mas eles são nossos irmãos, eles irão passar por nós. E até quando um filho tem que ficar conosco? Quem determina isso é a lei de causa e efeito, são leis divinas e foge ao nosso alcance. Às vezes o seu filho com 12 anos te deixa, desencarna, né? E parte para o plano espiritual. E a gente, amando, sofre e até se mata, comete esse erro, porque não sabemos amar, né? Então nós temos que trabalhar o alto amor, trabalhar o desapego. Nós não somos donos um do outro, né? A pessoa fala, é meu marido. Como que é meu marido? Né? Minha esposa, como se fosse meu carro, meu objeto, que você manda e que você tem que estar ali. Então eu sinto que existe esse equívoco na maneira de amar. Nós precisamos trabalhar muito esse tema, né? Porque o amor, ele tem que libertar, ele tem que deixar você feliz. Eu vejo muito, Lauri, por exemplo, nos casamentos, já que nós estamos falando desse assunto, que o casamento simboliza para muitos casais uma prisão, uma cadeia. Uma vez eu conversando com um senhor já casado, ele disse assim, Márcio, eu me sinto como um pássaro preso dentro da gaiola, entendeu? E que tenho que cantar única e exclusivamente para aqueles seres que ali estão. Eu queria voar, eu queria ser livre. Eu disse, a lei de liberdade é uma lei divina, meu amigo. Se você estiver se sentindo enclausurado, você não vai conseguir desenvolver o amor por essa família, não vai conseguir. Então, eu entendo no que você fala da renúncia. Indiscutível, Paulo de Tarso já fala, o amor é paciente, é brando, é pacífico, tudo suporta, tudo espera. Mas tudo suporta, tudo espera,
tem limite. O ser humano, é uma coisa interessante que eu estava vendo, que o ser humano ele não tem limite só para carregar peso. Por exemplo, você não consegue carregar 2 toneladas, o seu corpo não aguenta. Então, no que se refere aos sentimentos, Lauri, o nosso corpo também, a nossa mente não suporta certas pressões. Existem pessoas se matando, enlouquecendo, adoecendo, adquirindo câncer e outras doenças, somatizando, passa a ter fibromialgia, passa a ter uma série de coisas, e são todos problemas emocionais mal resolvidos, porque ela está forçando uma relação, ela está forçando um relacionamento que deveria ser saudável e é tóxico. Eu peguei um relacionamento tóxico entre mãe e filho, pra você ter uma ideia. O filho, usuário de droga, presta atenção, e a mãe sofrendo todas as ameaças dos traficantes dentro de casa com esse filho, e lutando, e ele passava a mão no dinheiro, roubava as coisas da casa dela e tudo, e ela ali aguentando aquele filho e sofrendo. E eu disse, mãe, mas por quê? Por que você não põe esse menino na rua? Ah, Márcia, ele é meu filho, quem ama tem quem tudo suporta, tudo que é minha amiga. Aí você tem que entender que você não está crescendo nada, porque seu filho precisa ir para a rua para ele poder aprender e ele poder desenvolver, porque a água só bate, você só levanta quando a água bate na bunda. Se você ficar dando tudo para ele, ele nunca vai virar gente, porque ele não vai crescer. Aí se ele for lá passar jeta, cair lá na rua, é o que ele plantou, é o que ele vai colher. Você está perdendo longo tempo, ainda vai chegar no plano espiritual não como vitoriosa, como fracassada. Por quê? Porque você não deu para o seu filho o corretivo que ele necessita. Aí esse colo é patológico. Até quando eu devo suportar, até quando eu devo, vamos dizer assim, renunciar em relação a quem eu amo? Até você perceber que essa renúncia não está prejudicando o outro, porque às vezes a gente está querendo evoluir, mas os outros que se dane. O outro está infeliz, desgraçado, mas você quer evoluir, então você fica ali alimentando aquele sistema. É nisso que a gente tem que trabalhar. Os limites das nossas cargas psicológicas. Existe limite, você sabia disso? Para a nossa mente. Ela suporta até um ponto. Dali para frente, ela não suporta mais. Então eu diria para você, sem medo de errar, que Freud não estava errado. Porque Freud, inclusive, é endossado por Emmanuel, que diz que se Freud soubesse sobre reencarnação, a teoria freudiana seria perfeita. Então a gente vai ver que tudo está relacionado à parte de afetividade. O ser humano que está infeliz afetivamente, ele produz mal, ele anda mal, ele vive mal. Agora, se ele consegue viver bem, feliz, então está ótimo. Renuncia. Aí a capacidade de renúncia depende do grau evolutivo do espírito. Ele pode renunciar, né, totalmente a si, aquilo que ele considera importante, ou não, aí vai depender da evolução. Agora, forçar uma evolução é que é o grande problema. Antigamente a gente forçava o nosso filho a ser santo antes da hora. Por exemplo, você vai ser padre, e colocava ele, mas ele não tinha condição de ficar em abstenção sexual. Não, você vai ser padre, porque ser padre é bom, e você vai para o céu. Todo padre vai para o céu. Pronto. Aí nascia todas as desgraças que você possa imaginar, porque você está forçando a natureza da coisa. Então, nós estamos numa era de entender que não se força nada. Se você pegar uma manga verde e colocar para amadurecer, ela vai secar, mas não vai amadurecer. Então, eu sinto que nós forçamos nossos relacionamentos. E uma das coisas que eu mais tenho, assim, tristeza em relação à religião, Lauri, é que ela prega uma santidade que ela não vive. O que nós estamos falando, pessoal? Tudo tem embasamento, como o Márcio falou. Agora, dia 29, 30 e 31, aqui na casa vai ter uma cirurgia espírita, que é acontecida, são 2 vezes por ano. Não importa. Esse programa vai no ar depois que já vai ter acontecido. Eu ia falar do estudo, pra gente entender. O pessoal entender. não fala a data, fala que a gente faz uma cirurgia espiritual, depois não coloca a data. Porque esse programa vai depois. Agora para cirurgia? Não, para os estudos após. Você falou 29, 30, só não fala essa data porque ele vai posterior a essa data. Isso, volta anterior aí. Pode falar isso, só não fala a data que tem na casa. Tá? 1, 2, 3, regravando. Então, pessoal, quer compreender tudo isso que nós estamos falando? Eu sei que não é fácil, que vai ao encontro de conceitos, de preconceitos, de entendimentos que nossos pais, nós mesmos aprendemos.
mas nós estamos falando em cima que a espiritualidade está falando. Então, venha estudar conosco. Aqui na casa tem vários cursos que nos ensina, que abrange todos esses aspectos aí, né? Agora, no começo do mês de agosto, vão começar as aulas, é gratuito. Você pode vir assistir sem mudar de religião, só para entender o que nós estamos falando. Aí você vai ver como é que essa parte de desmaterializar, como essa parte de libertar, de renunciar, tá? Eu sei que não é fácil largar e mudar completamente de uma hora para outra, né? O Márcio está falando aqui, mas ele já tem anos e anos de reencarnações em cima disso. Eu estou começando agora e algumas pessoas agora. E você que está nos assistindo, tenha paciência, mas tenha curiosidade de vir nos assistir, tá? No primeiro sábado em agosto, beleza? Bacana, né, Lauri? Gente, o Lauri reforça aí a necessidade de buscar essa verdade que liberta. Você sabe quando Jesus fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará, a gente fica sem entender, libertará de quê? Libertará desses sofrimentos voluntários que a gente cria para nós mesmos. Um deles é o apego. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, né, Lauri, ele fala que o maior obstáculo à evolução do ser na Terra é o apego aos bens materiais e aos laços de família. E é neste sentido dos laços de família que eu tenho trabalhado, para que a gente aprenda a amar sem se apegar, sem sofrer, sem estar grudado e entender que é necessário que o filho saia, que ele vai ter sua vida, que ele vai seguir o seu destino. Eu atendo mães aqui na nossa obra, gente, dizendo que o filho é ingrato. Tem um ano que não liga para ela, tem um ano que... Eu digo, minha senhora, é normal, o filho precisa. Na Europa, gente, nos países mais civilizados, o filho com 18 anos é obrigado a sair de casa e ele só vê os pais no Natal, quando vê. Não significa... Eu pensava que era porque eles são frios, falta de afeto. Não é nada disso. Você sabe o que um holandês disse para uma paciente minha? Que eles fazem isso para não fazer o pai sofrer, porque se ele ficar dentro de casa, todos os problemas dele vão ser passados para os pais. Então ele sai de casa para os pais ficarem mais livres e serem mais felizes. E os pais também não passar os problemas deles para eles, porque eles não acham justo que ele sofra coisas dos pais se ele não está dando conta de suportar nem a sua própria cruz. Então nós brasileiros, com essa forma de sermos tão afetivos, nós na verdade sofremos de graça, porque não há necessidade disso. Agora a gente tem que entender isso, que o amor liberta, o amor não faz sofrer, o amor não escraviza. Você imagina que Deus nos ama tanto, se Ele sofresse com os nossos problemas, Ele estava perdido, porque problema tem de quilo, né, Laurita? Então Deus nos ama, gente. Então nós precisamos entender que nós temos que libertar aqueles seres que amamos. Nossos filhos vão, seja para outro país, seja para outra casa, eles precisam sair. Eu atendi uma mãe, Laurita, que ela era uma desembargadora, tinha muito dinheiro e sustentava a família toda. 5 filhos. E você acredita que depois ela teve uma parada cardíaca repentina, infartou, e aí a família desequilibrou totalmente, porque ela sustentava financeiramente todos, ela era aquele esteio. Ela resolvia tudo. Se um filho batia o carro, ele ia lá, resolvia problema, Aí, resultado, desequilibrou a família totalmente. Só para você ter ideia, o filho caçula suicidou. E a menina me procurou, doutor Márcio, pelo amor de Deus, meu irmão suicidou e o outro estava com a carta escondida, já ia suicidar também e já está querendo suicidar. Tem mais 2 irmãos querendo se matar. Você acredita? Quer dizer, ela ensinou eles tudo menos ficar sem ela. E eu fui conversar com eles e ele disse, sem minha mãe eu não fico. Eu disse, gente, não, eu não consigo viver sem minha mãe. A minha mãe era tudo para nós. Eu falei, ela fracassou desastrosamente, porque ela não treinou, não capacitou os filhos para serem livres dela. Então, eu acho que é nesse sentido que nós precisamos entender, que nós precisamos libertar as pessoas que estão conosco. Cada um tem que aprender a se virar sozinho. Então, eu faço essa pergunta para você que é pai. Será que seu filho está preparado para viver sem você? Ou se você morrer, ele vai ter problema? Se ele vai ter problema para sobreviver e se ele vai sofrer, a culpa é sua. Porque você tem que ensinar ele agora a buscar o seu sustento e ser independente psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. Quem ama, liberta. O pai que fica dando tudo. O dia que ele morre, o filho padece e a culpa é dele. Entende isso? Nós temos que trabalhar isso, né, Lauri? Então, nós estamos terminando. Eu faço uma pergunta de novo. Jesus falou assim,
podereis fazer muito mais do que eu faço. Qual é o teu poder? Qual é a tua necessidade? O que você pode fazer além do que você já faz? Tá? Obrigado, Márcio, pelo convite de novo. Obrigado, Gisele. Bacana, obrigado você, Lauri. Então é isso, gente. Esse tema é maravilhoso, né? E o programa continua. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário e estão nos livros e a gente precisa estudar, né? Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará, nós temos que buscar nos livros, porque o nosso programa é só, né, realmente um bate-papo. Então vamos lá aos nossos livros. Um dos livros que nós sugerimos é Desafios da Vida Familiar, um livro muito interessante de Raul Teixeira, né? Então ele fala, né, sobre a família, relacionamento e etc. Vivências do Amor em Família é outro livro que a gente indica também, do Divaldo, né? E o mais interessante é que os dois são solteiros e não têm família, né? Mas vamos lá, eles são muito estudiosos. Temos o livro Libertação pelo Amor, também de Divaldo, né? Porque esses dois já desenvolveram o amor coletivo, né? Essa que é a verdade. Temos o Amor como Solução, também do Divaldo, e temos o livro Renúncia, maravilhoso. Gente, ler esse livro é fundamental, tá? É uma obra de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e que vale a pena. E nós temos alguns filmes sugeridos aqui, né? Muito bacana, Ghost, Do Outro Lado da Vida. Esse filme eu já assisti umas 6 vezes, eu choro todas as vezes nesse filme, é muito interessante, é maravilhoso, tá? É a realidade do mundo espiritual, gente. Assista esse filme. Amor Além da Vida, muito interessante também, né? A história de uma pessoa que suicida e que o outro vai buscá-la, né? E então eu acho ele muito lindo, embora a gente tenha que ter o cuidado de entender, né, que quem suicida para ir buscar o outro não encontra, porque, né, o filme mostra ele encontrando, mas na verdade isso não acontece na realidade, infelizmente foi uma, né, mas o filme é belíssimo, vale a pena assistir, tirando esse detalhe. Tem também o livro Patty Adams, né, que é O Amor é Contagioso. Esse filme é maravilhoso, tá? O Amor é Contagioso, né? Muito legal, né? E é isso que a gente gostaria de estar indicando aí. E tem vários outros, né? Que a gente pode estar falando aí sobre amor. Vamos aos nossos avisos. Um dos avisos é o Clube do Livro, gente, porque o livro é fundamental, né? Com apenas R$25 você recebe um livro. E como é importante ler, e como é importante, né? Sempre existe algo a aprender nos livros, principalmente espíritas. Nós temos aqui também, gente, o outro aviso é em relação à doação. Se você não é sócio ainda da nossa instituição, nos ajude. Com apenas R$10 você está nos ajudando muito. Vivemos de doação. No nosso site está o nosso balancete e eu te agradeço pela sua doação, por você estar nos ajudando. Temos aqui também o Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, gente. O Lar de Eurípides é onde nós atendemos pessoas com depressão, tentativa de suicídio, pessoas em crises conjugais, sem saber se larga ou não do marido, larga ou não da mulher, tá certo? Pessoas que estão, mulheres grávidas que pensam em abortar porque não tem ninguém para socorrê-las, pode vir para o Lar de Eurípides. Então nós atendemos essas áreas, né? Síndrome do pânico, né? E todas essas áreas. Um atendimento totalmente gratuito. A pessoa fica internada aqui conosco, tá certo? Por um período, né? Normalmente de uma semana, para ela melhorar, recuperar, dar uma, né? Uma refrigerada na alma e voltar para casa, né? Temos também, gente, a Escola de Estudos Espíritas. Essa é fundamental. Vai começar agora em agosto, tá certo? Então, Noções Básicas, eu que dou esse curso há mais de 25 anos, é maravilhoso, você com certeza vai gostar e é totalmente gratuito, não paga nada. Acontece sábado, das 17h30 às 20h30, aqui na Sociedade Espírita Vantuí de Freitas. Mas nós temos o curso Noções Básicas em várias casas espíritas aqui de Cuiabá. Se você mora no Parque Cuiabá, nós temos uma casa
próxima para te indicar. Se você mora no Verdão, nós temos. Se você mora no Tijucal, nós temos. Ou seja, nós temos mais de 20 casas espalhadas pela cidade, de maneira que você pode estudar sem ter que se deslocar tão longe, tá bom? Então, não deixe de participar. É o primeiro final de semana de agosto, agora vai começar as aulas. Por favor, né, faça a sua matrícula. Se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminhar, a consciência de me responder, se era eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim, tudo há de se resumir numa palavra. A consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim, tudo há de se resumir numa palavra. Gente, estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos sempre juntos, né? Meditando em torno de assuntos tão complexos e delicados. Vamos agora pedir a fluidificação das nossas águas. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessas águas e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o bálsamo, o tônico, para que leve, Senhor, não só a cura do corpo, mas da alma. Encha, Jesus, essa água de esperança, de paz, de alegria em nossos corações. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.